Olá, servidores e servidoras, todos bem? Bem, primeiramente, meu nome é Fernando e hoje nós daremos início ao curso de capacitação sobre a introdução ao pacote Office. Neste curso, nós abordaremos os aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. Importante nós destacarmos qual é a finalidade deste curso de capacitação ao qual é oferecido pelo ente público, onde não só visa-se a capacitação do servidor, mas também o atingimento, a obtenção da finalidade do serviço público. Nesse sentido, nós temos em nossa Constituição Federal, mais precisamente no artigo 37, a definição dos princípios da administração pública. Assim, nós temos que a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui nós temos a obtenção da famosa sigla LIMP, que é a definição dos princípios de nossa Constituição, princípios administrativos. Com a obtenção e a realização deste curso de capacitação, nós atingimos o princípio da eficiência, ou seja, a administração pública, através da capacitação do servidor, atinge princípio constitucional elencado em nossa Carta Magna, e com a capacitação do servidor, os objetivos, a atuação do agente público, ela torna-se mais ainda eficaz para a realização do serviço público. Segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em princípio da eficiência, ela classifica como o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos. Ele pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, no qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr os melhores resultados, e em relação ao modo de organizar ou estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação de serviço público. Ou seja, de acordo com a definição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, um curso de capacitação ele serve não só para a capacitação do profissional, mas também para a capacitação do agente público que reverterá na atuação no seu dia a dia, na prestação do serviço público ao munícipe, àquele que é destinado. Pois bem, vamos passar então à apresentação do Microsoft Word. Ele é um aplicativo de um editor de texto, tá? Ele é um processador de texto disponível para as mais diversas plataformas, como por exemplo Windows, Mac, iOS. Ele também, nas atualizações, né, atuais, ele também pode ser editado através da nuvem, da cloud, né? E em qualquer local, desde que você tenha aí acesso à internet, você consegue fazer edições dos arquivos neles editados, né? Então, hoje em dia a funcionalidade é muito boa, tem uma facilidade, né, na modulação do aplicativo muito tranquila. A minha ideia hoje é trazer para vocês o que é essencial para o dia a dia na formulação de um arquivo, né, de um documento. Então, eu procurei aqui trazer as principais funcionalidades deste programa, em especial, no que tange à produção de documentos, né? Então, nós temos aí algumas funções, vou passar para vocês algumas funções com relação à usualidade dele, desde o início, a abertura, desde de um novo documento, né? E a partir daí nós passamos a destrinchar mais as suas funcionalidades com relação a todos os atributos que o aplicativo nos oferece. Pois bem, passando aqui, após aberto o programa, nós temos aqui já de início essa interface na página inicial, né? Nós podemos ver aqui que a guia página inicial está selecionada e nela nós temos algumas funções já pré-estabelecidas. Então, nós podemos criar um documento em branco, tá? Ou algumas opções de documentos que o próprio Microsoft Word te oferece, né? Então, ele já lhe dá modelos de
cartão postal, currículo, livros, enfim, são diversos modelos aí já pré-estabelecidos pelo programa. Mais abaixo aqui nós podemos fazer uma pesquisa, tá? Aqui ele entraria no campo abrir, tá? Então, sem clicar, né, na guia abrir, já é aqui na página inicial. Então nós podemos pesquisar o nome de um arquivo, ele vai dar a opção, né, de encontrar esse arquivo. Mais abaixo aqui no recente, aqui são os arquivos que foram recentemente alterados, que foram recentemente modificados, tá? Aqui nesse campo fixo, o fixo, nós podemos selecionar determinados arquivos para que nós façamos, deixamos eles já estabelecidos, fixados aqui já no início, para não ter que ser realizadas novas pesquisas, jogar o nome dele aqui, não. Cliquei aqui no fixo, o arquivo já vai estar aqui, então, por exemplo, trazendo aí para a usualidade diária aí no setor público, um papel timbrado de determinado órgão, então de uma secretaria, câmara, enfim. Deixa aqui o papel timbrado já no fixo, já vai te facilitar muito a vida com relação a isso, tá? Passando aqui a destrinchar as demais guias, na guia novo, tá? Aqui nós podemos fazer, aqui é utilizado para ser feito um novo documento em branco, ou como eu mencionei, algum determinado modelo, né, que o próprio Microsoft Word te oferece, então um cartão, um panfleto, um currículo já, né, pré-determinado, ele já te dá o modelinho aqui para você fazer esse preenchimento, tá? Na guia abrir, nós temos aqui a busca por documentos, tá? Então documentos que estão no computador ou documentos que estão na nuvem, né, na cloud, no OneDrive, que é a nuvem da Microsoft. Então a gente pode pesquisar tanto dentro da máquina, né, deste computador, quanto em rede, tá? Então, para procurar o arquivo, nós podemos já direto aqui digitar o nome dele, ou já vir aqui em documentos que foram recentemente editados, né? Ou pastas também, clicou em pasta aqui, vai abrir as pastas que foram recentemente editadas, tá? E aqui procurar, a gente vai abrir aqui, vai abrir a janelinha do explorador de arquivos e a partir dali nós faremos a procura do arquivo. Passando aqui em informações, aqui eu trago um destaque especial, porque nós temos aqui algumas opções de proteção de documento, tá? Proteger documento, e qual que é a intenção, né, de nós utilizarmos essa ferramenta, essa importante ferramenta? Por diversas vezes precisamos mandar um documento que ele não pode ser alterado, né? Então o documento ele tem que ir aí com uma segurança para determinado local, tenho que encaminhar aí um documento sigiloso que só a pessoa com senha pode abrir, ou o documento vai para determinada pessoa e não pode ser alterado, ou também quer fazer alteração, precisa de uma liberação. Então, dentro da guia informações e no proteger documento, nós temos aqui essas funções, tá? Que são de extrema importância aí para o dia a dia, tanto particular quanto profissional, e já é usualmente utilizado, né? Nós podemos aí, vocês podem reparar que geralmente quando vocês recebem um arquivo de fora, ele geralmente vem como abrir somente como leitura. Depois você habilita ele para poder editar. Então essa é uma forma de proteção de documento. Outra forma de proteção, criptografar com senha. Você coloca uma senha para bloquear esse arquivo, tá? Restringir edição da mesma forma, uma senha para alteração do seu conteúdo. E aqui, por fim, outro item muito interessante aí que nós podemos utilizar do Microsoft Word é adicionar uma assinatura digital. Neste caso, é necessário que tenha um certificado digital previamente instalado na sua máquina, tá? Então, você tem aí da sua carreira de classe, você geralmente tem um certificado digital, é instalado na sua máquina e você utiliza-se dele no Microsoft Word para poder assinar o seu documento através dessa ferramenta aqui que é disponibilizada, tá? Partindo para a próxima guia, nós temos aqui a opção
de salvamento, tá? Aqui é importante a gente destacar duas formas que são possíveis, né, de realizar o salvamento do arquivo. Quando já existe um arquivo previamente criado, gerado e salvo no seu computador, quando você estiver editando esse arquivo, preciso parar, vou fazer uma pausa, qual é a melhor forma? Ou nós podemos vir aqui, né, no disquetinho, perfeito? Tem essa opção de salvamento, ou você utiliza-se da tecla de atalho Ctrl S. Nele, essa tecla de atalho, ela exige previamente um arquivo já existente no seu computador, tá? Então, novos documentos não serão, essa tecla de atalho não será utilizada. Para novos documentos, nós podemos nos valer da tecla de atalho F12, tá? E quando nós apertamos aqui um F12, ele vai abrir essa caixa de diálogo, oferecendo a oportunidade de você salvar de diversas formas, tanto editar o documento, mudar aqui formato dele. Então, deu um F12, documento inicial, tá? Documento lá que não existe previamente na sua máquina. Apertou o F12, ele vai abrir essa caixa aqui, perfeito? E depois você altera, faz o que precisa para nós podermos fazer essa edição. Outro campo importante que nós temos, campo de impressão, que já é mais básico, tá? Todos aí detêm essa funcionalidade, já detêm a prática dessa funcionalidade, mas só a título de informação aí, para a gente poder dar essa informaçãozinha mais detalhada. Campo imprimir, geralmente gera algumas dúvidas, né? Quero imprimir determinadas páginas, então eu quero imprimir da página 1A3 ou 1E3. Então aqui, eu quero imprimir da 1A3, né? Esse intervalo. Então aqui nós fazemos 1A3. Vamos lá. 1A3. Ele vai imprimir o intervalo, ou eu quero imprimir somente a 1 e a 3. Então eu coloco aqui ponto e vírgula, certo? Ou senão eu coloco vírgula 3. Ele vai fazer essa impressão. E aqui nós podemos fazer todas as modulações. Então eu imprimo frente e verso, eu imprimo 2 páginas por folha, então posso fazer aí uma mescla aqui na mesma folha. Agrupado, mudar a orientação, se é retrato ou paisagem, tá? Então aqui nós temos todas essas funções na função imprimir. Bem, passando então, superado essas questões iniciais aqui do nosso Microsoft Word, vamos às funcionalidades dele já de aplicação, de utilização dele nas guias, tá? Então vamos lá. Guia página inicial. Aqui nós podemos reparar que nós temos algumas funções muito importantes. Então nós temos aqui alteração de fonte, tá? A fonte ela é padrão, então quando ela vem, o Microsoft Word padrão dele, né? Ele vem com uma fonte padrão, ela pode ser alterada, tá? Então caso você tenha interesse em alterar a fonte, você pode vir aqui, clica, ou você pode utilizar a tecla de atalho Ctrl D, tá? E aí você altera a sua letra, da forma que você entender, tamanho, enfim. E aí você vem aqui, definir como padrão. Definiu como padrão, os próximos arquivos que você for abrir, eles já vão vir aí com esse padrão, tá? Já pré-estabelecido. Bem, algumas informações aqui. Importante, pincel de formatação, tá? O que se trata o pincel de formatação? Ele faz, tá? Ele copia a formatação, certo? De um item e passa para outro. Então aqui a gente vai dar um exemplo. Aqui está com negrito e sublinhado. Então aqui a gente vai pegar esse pincel de formatação, certo? Clicou nele aqui e vai arrastar para o termo onde eu quero.
ele arrastou, tá, a formatação. Então, assim, às vezes está pré-estabelecido ali, eu preciso copiar uma formatação, preciso deixar em negrito aí alguma parte, já é um adianto aí que nós temos. Outra forma também, tá, muito interessante de deixar o termo em negrito ou sublinhado, itálico aí que a gente tem no dia a dia. Então, negrito, Ctrl N, tecla de atalho, tá? Ctrl N funciona, Ctrl S, sublinhado, e Ctrl I, itálico. Tá? Então, nós conseguimos também fazer essas inserções de alteração de fonte, né? Adicionar esses estilos de escrita através de tecla de atalho, aí, que é muito mais fácil, muito mais prático aí no dia a dia. Então, seguindo aqui, tá? Na guia página inicial, são 4 estilos de fonte, tá? Como já havia mencionado, e 7 efeitos, tá? O que são os efeitos? O que vocês já devem ter visto. Alguns, então, são esses: taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, tá? Todos em maiúsculo. Então, aqui, conforme vai de acordo com a sua necessidade, né? Então, são efeitos, tá? De escrita. Aqui, outra coisa interessante também para o dia a dia, tá? A minha intenção é facilitar ao máximo aí o dia a dia de vocês, trazendo também essas teclinhas de atalho. Então, se nós apertarmos aqui Shift F3, repare que as letras elas vão ficando maiúsculas, ó. Shift F3, tá? Então, no primeiro, ela só deixa as primeiras letras maiúsculas, depois todo o texto, e assim por diante. Aqui, básico, aumentar e diminuir fonte, tá? Não temos muito o que destacar. Alteração de cor de letra, padrão também, não temos muitas novidades. E aqui, tá, nós podemos trazer um destaque, um realce do texto. Então, ou nós selecionamos o texto, né, e realçamos ele, ou da mesma forma, clicamos aqui no ícone, e ele já vem com o pincelzinho aqui, e aí a gente faz toda a seleção do texto que nós desejarmos. Perfeito? Ainda na guia página inicial, nós identificamos aqui os parágrafos, tá? Então, nós temos dentro dos parágrafos marcadores, numeração, lista de vários níveis, aumentar, diminuir, recuo, as questões aqui de alinhamento de texto, tá? Que é muito importante. Isso nos documentos é essencial, tá? Além de ser norma, tá? Questão estética também conta muito num documento. Então, é sempre interessante deixar aí o documento, o texto, né? Com o justificar, né? Clicado aqui, apertado aqui, a gente pode ver ó, que ele tem toda a sua margem, ela é respeitada dentro da folha, então isso é interessante ser sempre observado no documento, tá? Marcadores, aqui a gente vai criar tópicos, né? Então, preciso criar tópicos, então clico aqui, marcador, ao final do meu documento, dou um Enter, e ele cria outro tópico, tá? Da mesma forma, numeração, tá? Aqui também temos essa segunda opção e assim por diante. Espaçamento de parágrafo, tá? Então aqui nós podemos entender de acordo com a necessidade. Há quem utilize da norma padrão, 1,5, e cada um faz aí a utilização do parágrafo da forma que julga necessária, né, de acordo com o documento. E por fim aqui, apenas a título de
mostrar tudo, tá? Esse ícone aqui, mostrar tudo, ele identifica tudo que tem no seu documento, ou seja, ele identifica se tem um parágrafo, ele identifica se tem espaçamentos que são identificados através desses pontinhos aqui que estão sendo gerados, tá? Avanço. Então, tem um avanço no parágrafo. Então, tem um parágrafo aqui, olha, ele vai ser identificado por setinha. Então, tudo que você precisar identificar de formatação, vamos dizer assim, oculta, você identifica através do ícone aqui do botão mostrar tudo. Outra coisa aqui, localizar um trecho, uma palavra dentro do documento, tá? A gente pode também se valer da tecla de atalho Ctrl L, que eu vou localizar uma palavra, vou localizar aí um termo que eu preciso, então tenho lá o documento, tenho que facilitar a minha vida, vou localizar ele, então a gente vai lá, Ctrl L, ele vai abrir essa página de navegação e você vai digitar aí a página, o termo que você quer identificar, tá? Da mesma forma, eu preciso substituir um termo, tá? Então, Ctrl U, substituir. Aqui, o que nós vamos fazer? Ó, então, vamos lá. Só um teste, relação. Então, identificou aqui, ele vai localizar, ele vai me identificar onde está, e aí eu quero que substitua essa palavra por outro termo. Vou colocar qualquer termo aqui, relacionado, só para a gente... Então, eu vou substituir. Então, ele é feito essa alteração. E aí, ele vai me identificando todos os próximos... todas as próximas palavras, né? Que tem no texto, que eu quero que seja localizada, e aí ele me dá a opção de eu substituir ou não. Tá? Então, é outra forma aí da gente poder facilitar o dia a dia, né? Na utilização do Microsoft Word. E por fim, eu trago aí ao destaque uma ferramenta muito interessante que foi inserida aí recentemente não, né, mas já nas últimas atualizações do Word, já tem um tempinho, a função ditar, tá? Então aqui você clica ditar, ele vai aparecer o microfoninho, desde que você tenha o microfone habilitado, você dita o texto e o próprio Microsoft Word ele escreve para você. Então, ele te poupa aí esse trabalho de digitar, né? Então, já é uma função muito interessante aí que veio para facilitar a nossa vida. Já mudando para a guia inserir, nós temos aqui algumas funções, tá? Então, destaquei aqui página em branco, quebra de página, inserir tabela, imagens, aí formas e ícones, tá? Então, quando nós temos aqui, inserir uma página em branco, clicou aqui, ele vai inserir uma página em branco, ela vai lá para a página 2, tá? Da mesma forma, quebra de página. Deu a quebra de página, vai ser criada uma página em branco, porém, esta segunda página em branco que foi inserida, ela não vai ser alterada de acordo com a mudança aqui na primeira página. Então, se você, por exemplo, deu uma quebra de página aqui, criou-se uma nova página em branco, tá? Tudo que nós editarmos nessa primeira aqui de cima não vai alterar essa de baixo, tá? Ela é como se fosse uma proteção aí para a folha seguinte. Inserir tabela, tá? Não tem muito, né? A gente já é uma função aí padrão. Deixa eu... Então, inserir tabela. Aqui nós podemos fazer aqui toda a modulação da tabela. Então, por padrão, ela vem de 10:8, mas a gente pode inserir tabela aqui e faz da forma que desejar, né? Bem prático de se modular aqui. Inserir imagens também, não tem segredo, eu preciso fazer uma inserção de imagem no meu documento. Então, a gente busca a imagem no computador, na web, enfim. Dá para nós fazermos aí essa pesquisa, jogar a imagem para cá e assim por diante. Inserir formas também, então preciso inserir aí fazer uma menção, um destaque no documento. Vou fazer aqui a menção a uma seta, então... Pego aqui, menciono, né, faço a seleção dela e jogo ela no documento.
Perfeito. Feito isso, também, já passando aqui na guia inserir, nós temos aqui algumas opções de inserir cabeçalho, rodapé, número de página, tá? Isso daí a gente destaca pensando aí num papel timbrado, né? Como mencionei, num papel timbrado de determinado órgão, enfim, né? Determinada secretaria. E aí a gente já deixa aí um papel timbrado com cabeçalho, rodapé, já padronizado, com a letra que nós queremos aí inserir, né? Já deixar a letra padrão do nosso documento, então a gente consegue já fazer a alteração de letra padrão. E isso tudo vai só otimizando o nosso tempo, né? Uma vez que atendendo aí o princípio da eficiência, da celeridade, a gente pode obter, né, alcançar aí esses princípios através desses detalhes pequenos aí que a gente pode já facilitar a nossa vida. Né? Então, inserir o cabeçalho, inserir o rodapé, faz a criação dele aqui, do layout. Tá? Inserir também caixa de texto. Então, eu tenho um documento no meio do meu texto, eu preciso inserir uma caixa de texto. Né? Então, eu quero destacar algum trecho. Então, aqui, nós podemos aqui, ó, inserir uma caixa de texto simples, né? Crio essa caixa de texto. Teste de caixa de texto, só para a gente... Só um minuto que ela saiu aqui do texto. Então, vamos lá. Teste. Isso. E aí eu posso modular essa caixa de texto para onde eu quiser aqui no documento, para trazer ao destaque, enfim. Nós podemos aí fazer essas alterações, né, sem problema algum, sem afetar o corpo do texto, só vai alterar aí a sua estrutura visual, né, digamos assim. Então, só para a gente trazer aqui para melhor exemplificar, então se a gente quiser deixar ele aqui nesse cantinho, a gente consegue sem alterar o corpo do texto, né? Então ficaria assim uma caixa de diálogo, trazer algum destaque ao texto. É uma funçãozinha também muito interessante, tá? Para a gente poder observar aí. Da mesma forma, inserir linha de assinatura, data e hora, dá para a gente já deixar fixado também data e hora no documento, né? Então, já é também mais um adianto que nós podemos fazer, tá? E aí vamos para a guia design, tá? Então, na guia design, nós podemos fazer algumas inserções também interessantes para o nosso documento, para o nosso papel timbrado padrão, tá? Que seria aí adicionar uma marca d'água, né? Ao final do documento. No documento, né? A marca d'água no documento, então ficaria lá ao fundo aí esse destaque. Então, você quer colocar aí alguma escrita, né? O brasão aí do órgão público, enfim, a gente consegue fazer essa inserção através da guia design, tá? Tudo isso aí pensando no padrão aí, de deixar um padrão, um documento padrão pro nosso dia a dia. Outra coisa também que é interessante, às vezes, até para uma capa, né, de um documento que você vai enviar, bordas e sombreamento, né? Aqui nós temos a oportunidade de inserir uma caixa de borda aqui. Então, por exemplo, a gente vai só para dar um destaque aqui. Então, vou fazer uma capa, eu preciso enviar um documento diferente. Então, tem também toda essa parte mais visual, né, que a gente pode valorizar em determinados documentos. Claro que não serão em todos os documentos, por exemplo, num ofício, né, algo mais formal, a gente vai pelo básico mesmo, né, não foge muito aí do padrão. Mas, via de regra, é bem interessante, tá? Tem essas funcionalidadezinhas aí que no dia a dia podem nos ajudar bastante.
Deixa eu já excluir essa. Já na guia layout, nós podemos aqui destacar algumas funções já com relação à estrutura do documento em si. Tá? Então, nós temos aqui margem, orientação, tamanho, inserção de colunas. Tá? Então, aqui a gente faz a configuração de parágrafo, de espaçamento. Então, eu quero que o parágrafo se inicie a 1,5, a 1,25. Então, a gente pode fazer todas essas pré-definições aqui, né? Também já deixar de uma forma padronizada, tá? Então eu quero que o início do parágrafo venha com 1,25, então ele vai sair daqui, vou definir como padrão, né? Então é bem funcional também para ir para o nosso dia a dia, tá? Margem, a gente também consegue modular as margens de acordo aí com a necessidade do documento, né? O padrão vem como padrão do Word dessa forma, tá? Norma BNT é outro padrão, tá? É 3322, né? Que a gente dá das margens. Orientação, retrato e paisagem. Então, se eu quero deixar o documento aqui na horizontal, deixo ele em orientação, paisagem, né? Faço essa alteração. Voltando aqui para o nosso documento padrão. Escolher tamanho de página também é interessante porque às vezes a gente precisa imprimir o documento em determinado tamanho de papel, tá? Então, o tipo de papel, eu preciso imprimir no A3, preciso imprimir aqui em outro formato, que não seja o padrão A4, né? Então, aqui a gente consegue já modular o seu documento já próprio, tá? Já prontamente para impressão de acordo com a necessidade. Então, a gente tem aqui carta, ofício, né, que fogem, né, ao padrão do A4. Então, o seu próprio documento, você já inserindo, né, essa opção aqui, clicando na opção, o seu próprio documento ele vai se adaptar, né? É que teve uma alteração mínima, mas aqui a gente já teve essa alteração, tá? Então, também já é uma função bem interessante que a gente pode se valer dela aqui no Microsoft Word. Bom, por fim, aqui algumas menções já de forma um pouco mais breve. Fazer citações, tá? Aqui a gente pode fazer citações inserindo a informação da origem da sua citação, né? Da fonte. Então a fonte ela vai ser inserida aqui através de nota de rodapé, né? Então inserimos aqui. Clica em inserir nota de rodapé, ele vai gerar aqui uma menção no documento e ao final da sua página, ele vai mencionar aqui, então aqui a gente vai destacar, né, então, da onde eu extraí aquele texto. Então o texto foi da professora, aqui é só a título de exemplo, tá? Então, professora Maria Silvia. Então, a gente tem essa funcionalidade que também é muito importante, porque toda menção que você faz, né, todo o trecho extraído aí de terceiros, até por questões legais, né, deve ser feita essa menção, então a menção é feita aqui, tá? Outra funcionalidade interessante também do Word, você quer criar aí um documento, uma apresentação, um trabalho, né? Aí um trabalho de conclusão de curso, sumário, ele te dá a opção de sumário, né? Ele te dá essas opções, né? Já de modelos, tá? Aqui na guia correspondências também, a gente já é mais voltado a envio de documento. Parte de revisão, tá? Aqui ele vai dar a opção de você revisar, claro, né? Por óbvio, o seu texto. Então, ele vai fazer um check-up geral, né? Ele vai fazer um check-up geral aí na escrita, ver o que tem, ver o que não tem, te dá aí uma opção de sinônimos, né? Para você alterar palavras repetidas, né? Então tem bastante coisa aí usual para o nosso dia a dia que o Word acaba sendo muito útil, né? Para a nossa utilização.
Por fim, na guia exibir, né, aqui trata-se mais da interface do próprio Word, então da guia exibir ele te dá o Word na sua abertura padrão, ele te abre em layout de impressão, tá? O que é o layout de impressão? Ele é a aparência exatamente de como vai ser a sua impressão. Então ele, por padrão, ele abre dessa forma, tá? Ele vai sempre abrir dessa forma. Tem a opção de modo leitura. Nesse modo leitura, ao abrirmos aqui o Word em modo leitura, ele fica travado para edição, tá? Então nós não vamos conseguir fazer edição dele, tá? Mas a gente tem a opção de fazer a leitura, tá? De um documento de forma aí mais eficaz. Então, retornando, a gente volta aqui para o modo de impressão, que é o padrão dele, ele vai retornar aqui na sua origem, né? Só finalizando aqui. Questão de zoom, tá, gente? A gente também não tem muito segredo, que a gente pode modular o zoom da página. Para nós aí fazermos também inserção de régua, linhas de grade. Então aqui a régua vai ser para ser feita aí a questão dos parágrafos, né? Recuo. Então isso aqui também é muito interessante nós deixarmos sempre habilitado para poder aí ter mais funcionalidade no nosso dia a dia aí. Bem, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, espero ter ensinado novas funcionalidades aí com relação ao Microsoft Word e que vocês possam aí fazer um bom uso dessas novas informações aí que foram coletadas, e assim nós passamos então a apresentar o Microsoft Excel.